Prova IBFC nível médio, instrumentador cirúrgico, ano de 2022, prova de 2023, e você vai fazer essa prova junto comigo para testar o seu nível no IBFC. Começando aqui com o primeiro texto, um texto narrativo escrito em primeira pessoa. Preste bastante atenção nessas características aqui. Amor Estranho Amor é o meu título, e aqui já pode-se perceber que tem um narrador em primeira pessoa, tá? Você que vai fazer o concurso da PMPB, cobra-se também essas funções da linguagem que está junto da figura de linguagem, que eu tenho aqui a função emotiva, tá? Coloque aí função emotiva, que é todo o texto que é relatado em primeira pessoa. E a gente sabe, de outras correções, que o texto que é feito em primeira pessoa, ele tem uma visão parcial dos fatos, né? Ele perde um pouquinho a sua credibilidade como veracidade, né? Como verdade, porque é feito em primeira pessoa. Então, é da perspectiva de um personagem que está avaliando um outro caso. Sair atrasado do apartamento e a vírgula para isolar essa expressão intercalada, né, adverbial, como na maioria das vezes, o elevador estava preso no 5º andar. Essa expressão, como na maioria das vezes, denota que era comum que o elevador quebrasse, né? Sair atrasado do apartamento, como na maioria das vezes o elevador estava preso no 5º andar. Ou seja, ele está preso, o elevador está preso em algum dos andares, não necessariamente no 5º andar. É comum naquele prédio, que eu julgo de velho ou falta de manutenção. Eu não entraria nesse elevador, tá? Ainda dava para ouvir a discussão, essa é a correta, tá, gente? A gente usa o SS quando estiver entre vogais. Eu posso pensar, por exemplo, em assessor, que é escrito dessa forma. O SS, ele vai vir entre vogais, tá? Mas isso não quer dizer muito na diferença. Discussão, aqui, o erro é que não tem R, tá? Discursão, tá? Discussão é assim, só que discurso é dessa forma, tá? Ele tentou transformar discurso em discussão sem alterar essa grafia, tá? A questão de ortografia que está no edital da PMPB, fique atento a isso. A discussão entre senhor João e dona Marta. Então, vamos entender aqui o que está dizendo em relação ao sentido. Ele saiu atrasado, o elevador estava quebrado e ele ficou ouvindo, próximo ao elevador de um apartamento, a discussão entre dois senhores, que é o seu João, senhores, né? João e a dona Marta. Dona Marta abriu o travessão aqui para o discurso direto. Note que as aspas aqui mostram o discurso direto. Fique avaliando isso, porque é uma das regras de pontuação que está no edital também. Senhor João, travessão para iniciar a fala ou trocar de personagem. Vou levar a televisão. Vou levar a televisão. Nós temos uma vírgula aqui para separar o E com sentido de contraste, de adversidade. A vírgula está aqui para separar duas orações adversativas. Mas vou levar a televisão. Ele tem valor de mas aqui. Combinado? Desta vez, a briga era por causa da televisão. Novela versus futebol. Ontem foi por causa do freezer, comida versus cerveja. E o casamento se arrastando por décadas. Então, o elevador se quebrava frequentemente. A briga entre Marta e João também era frequente. E esse nosso personagem, que a gente não sabe quem que é o autor, né, o eu lírico desse texto, está dizendo que eles brigam sempre, ora por novela, ora por futebol, ora comida, cerveja, e hoje, na verdade, foi por conta da televisão. Por fim, no finalzinho, o elevador chegou. Senhor João estava irritado e nem me cumprimentou, de cumprimento, com cu, C-U, tá, gente? Cumprimento vem de apertar as mãos, tá? Comprimento é extensão, né? Medição. Tá? Eu vou colocar assim, medir para você associar, tá? É métrica. Então, ficamos com essa, a primeira, cumprimentou. Fiquei calado. O elevador foi tomado por um silêncio oprimindo os espelhos.
Olha a metáfora aqui, tá, gente? Ó, um silêncio oprimindo os espelhos. Eu tenho aqui metáfora e também tenho uma personificação, tá? Silêncio oprimindo os espelhos. O silêncio está sendo transformado em algo, a um ser que comprime alguma coisa, que oprime alguma coisa. Então eu tenho aqui a personificação, que é a característica de seres humanos a seres inanimados. Personificação. E eu também tenho uma metáfora, que é a comparação direta, é como se o silêncio o oprimisse. Metáfora. Aqui eu também tenho uma metáfora. E o térreo que não chegava. Então, o que é que eu tenho de situação aqui? Esse rapaz, o eu lírico, estava num elevador que demorou para chegar. O senhor João também está descendo lá. Não sei se ele está com a televisão, tá? Aqui não fica dizendo, mas ele disse que vai levar a televisão. E eles entram no elevador e o térreo que não chegava, né? Aqui também eu tenho uma linguagem figurada. E o térreo que não chegava, a linguagem figurada aqui, ou seja, a tensão era tão grande dentro desse elevador que a impressão que se tinha é que estava demorando mais do que o habitual, tá bom? Por fim, descemos. Entrei no carro e fui trabalhar. Mas à noite... Gente, toma cuidado. Aqui não é o mas de adversidade, não. Aqui é um intensificador desse advérbio, tá? Mais à noite, ou seja, ali era noite, quando eles estavam descendo, e mais à noite, ou seja, muito tarde da noite, ele está intensificando que não era uma noite cedo, era mais tarde, mais à noite, parei no saguão para tomar um café e esquentar aquele frio de agosto. Já no elevador, encontrei com o seu João voltando sorridente. Olha aqui a diferença de perspectivas, né? E meio sem graça. Não compreendi nada. Eis que vi em uma de suas redes sociais, acredito que seja depois, né? A foto do casal. Tinham se reconciliado, né? Era a marca congelada a selar. Ou seja, que marca congelada? Lendo rápido, eu pensei que ele estava levando cerveja para comemorar a marca de cerveja que estava gelada, mas não é não, eu compreendi depois. Olha, não compreendi nada. Eis que vi em uma das redes sociais a foto do casal. Essa foto do casal era a marca congelada. Não, a foto é uma marca congelada, a marca daquele amor. A selar, pôr um selo de forma metafórica. Selar com S é pôr um selo ou pôr arreios em um bicho, em um cavalo. Sela com C é de cadeia, tá? É qualquer quarto pequeno. A cadeia é um quarto pequeno, não é? A selar aquele amor invisível, amor estranho, que se esvai na memória do tempo. É tão avançada a idade deles que eles brigam de manhã e esquecem que brigaram, né? Deve ser incrível isso. O casal contemplava bodas de ouro naquele dia. Cara, gente, que texto bonito. Texto produzido especificamente para esse concurso. Então veja, discussão, nós temos aqui certa aqui, então A ou B, aqui não é cumprimentou e selar, letra B. Tudo bem? Espero que você tenha acertado aí, a gente vai para a 2. A 2. Sobre o texto 1, assinala a alternativa correta. Toma cuidado nos enunciados do IBFC, que ela gosta muito de pergunta de exceção, tipo, exceto a incorreta, ok? O senhor João foi quem contou a história? Não, ele ouviu, o rapaz ouviu a história, a briga. Após a briga, o seu João estava eufórico após a briga? Cara, ele estava com raiva. Eu sei que ele estava com raiva aqui. Deixa eu voltar aqui ao texto. Desta vez, por fim, o elevador chegou. Seu João estava irritado. Ele estava com raiva. Eu acho que eufórico é uma intensidade do ato da irritação. Vamos dar uma olhadinha no Google. Veja aqui o significado de eufórico, adjetivo relativo à euforia,
que experimenta ou provoca euforia, estado de quem apresenta uma alegria, otimismo e ânimo excessivos, mas que não corresponde à sua realidade. Por fim, que demonstra excesso de alegria, entusiasmo, felicidade, alegre, contente, feliz, animado. Cara, a euforia é até sinônimo de alegre, contente, feliz, animado. Então o seu João estava com excesso, fora de si, em relação à alegria. Ele estava triste, né? Não era um excesso de raiva, de alegria. Tá? Ele podia estar com raiva. Então nós tiramos essa segunda aqui em relação a eufórico, tá? Ele não estava eufórico, com excesso de alegria. Então, errada a letra B. As redes sociais renovam os casamentos? Diga para mim, candidato, sinceramente, rede social renova casamento? Deixa para você pensar sobre isso, tá? Não, gente, não renova casamento, nem ali, tá? Não foi a rede social que os fez reatar. Foi a razão das bodas de ouro, né? E a foto ali comemorou. Ela foi o resultado, não o que causou. As brigas entre casal era bastante frequente? Era, gente. Era muito frequente. Letra D, segunda questão. A terceira questão sobre a acentuação diz o seguinte. Veja que apenas observe as palavras no texto 1. Amor, estranho, amor. Aqui não tem nenhuma palavra com acento, acredito que seja no texto toda, tá? E ela colocou aqui. Qual dessas abaixo recebe acento gráfico por ser uma oxítona? Aqui é monossílaba. Aqui é paroxítona, terminada em ditom crescente ou proparoxítona. Térreo também, paroxítona ou proparoxítona. Década é proparoxítona. Então não tem nenhuma que seja oxítona. Eu, fazendo essa prova, iria de letra A, porque tem apenas um gramático na nossa língua, que é o Pasquale Cipro Neto, que diz que as monossílabas e as oxítonas não possuem distinção. Oxítonas, isso aqui está na gramática do Pasquale Cipro Neto. Então, eu acho que a banca pensou sobre isso, mas ela voltou atrás e anulou. Está nula, tá, gente? A terceira questão foi nula pela banca. Também, né? Mas assim, não é porque ela está nula, não tem gabarito, que você vai deixar de marcar aquela que é mais provável. Ninguém vai fazer uma questão de prova esperando que ela seja anulada. Não é isso, candidato? Chegamos à quarta, né? É porque o 4 ficou lá em cima. Deixa eu colocar aqui o 4. Observe a estrutura em destaque baseada no texto 1. Mais à noite, já no elevador, encontrei seu João sorridente e mais ou menos e meio sem graça. Gente, essa expressão aqui, ó, meio sem graça. A expressão sem graça é um advérbio, tá? Sem graça é um adjunto adverbial de modo. De que forma ele estava? Sem graça. É adjunto adverbial de modo. Eu falei isso na aula anterior de morfologia, então você pode ver vários tipos de adjunto. A palavra meio completa a palavra sem graça. Compreende? A palavra meio é uma obsessão do IBFC, então você deve ficar bastante atento a quem esse termo completa, tá bom? Esse meio, ele não varia. Eu não vou dizer meia sem graça. Se fosse a Dona Maria, Maria meia sem graça. Não, é meio. Esse meio, quando é sinônimo de às vezes ou mais ou menos, ele nunca vai variar porque ele vai ser um advérbio. Perceba. Seu João, sorridente e mais ou menos sem graça. A palavra meio aqui é um advérbio, tá? Então está pedindo para analisar. Já andaram meio-dia. A metade aqui é um numeral, tá? Metade. E ainda não chegaram na comemoração. Dona Marta estava mais ou menos preocupada. Mais ou menos. O que está pedindo mesmo? Em que contempla a palavra meio.
assinala a alternativa abaixo e assinala a alternativa que contempla a palavra meio. Ó, gente, está contemplando as três. Ó, essa está certa, essa está certa. Ela estava procurando outro meio para chegar lá no sítio. Outro meio, outra maneira, que é um substantivo. Todas as aplicações estão certas. Então, não é isso que a banca está pedindo aqui na quarta. Será que é o mesmo meio aqui em cima? É? Meio como advérbio? Aqui é um numeral, então não vai ser. Aqui é um substantivo, não vai ser. Só 2. E isso justifica o porquê o gabarito. Essa quarta questão aqui, gente, que teve o gabarito letra B, merecia recurso porque não está claro no enunciado o que é que ela quer. Analisa as afirmativas abaixo e assinala a alternativa que contempla a palavra meio. Sim, todas têm a palavra meio. Aí ela quer dizer a mesma classificação gramatical. Essa questão aqui, se o candidato tivesse errado, era uma questão ganha. Nós teríamos 2 questões aqui nulas pela banca. Porque não teria o gabarito 1, 2 e 3, porque ambas as frases, 1, 2 e 3, contemplam a palavra meio. E a gente vai estar atento a essa prova que você vai fazer, candidato. 5. Observe esse fragmento do texto. Amor estranho que se esvai, que se acaba, que se fulmina, que vai aos poucos, né? Ela se dissipa, ela desaparece, tá, gente? É letra C. Você tá vendo? Aqui eu já tive 2 questões da banca que cobra sinonímia, tá? É o conhecimento de mundo, conhecimento de palavras que não são usuais no nosso dia a dia, tá? Então, dissipar, esvair, são palavras que a gente não lida no dia a dia. Lá em cima foi aquela palavra eufórica, né? Vai anotando aí, vá fazendo bastante prova que às vezes as palavras se repetem. 6ª questão. Sobre o texto, encontra a estrutura oracional que condiz com a regência indicada pela norma culta. Ó, pela norma, tudo junto, há um erro de digitação aqui, não foi eu não, viu? Está na prova original. Depois de que ocorreu, todos os dias eu assistia a outras brigas. Assistia a... O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, no sentido de ver, ele rege a preposição a, ou seja, o verbo é transitivo indireto. Então, ele quer um encontro que condiz com a regência verbal. A 1 está errada, porque faltou o a. Devo confessar, sempre aspirei. Quem aspira, aspira a. O verbo aspirar no sentido de almejar, ele rege uma preposição. Almejar a. A mudança é bonita. Viu a aula de crase? Aqui está certinho essa 2. Todas as noites, quando chego ao prédio, quem chega, chega a. O O é da palavra prédio. Está certinho a regência. Então, 2 e 3, regência correta, letra D. Beleza? 7ª questão. O que é que está pedindo aqui na 7ª? Em relação à pontuação constante nesse excerto, analise as afirmativas abaixo. O elevador estava preso no 5º andar. É o ponto final, é? Só tem um ponto final aqui, né? Vamos ler aqui as alternativas. O uso do ponto final no excerto 1 ocorre para se ter uma pausa para respirar. Gente, não existe essa regra de pausa para respirar, não. Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é uma regra que se diziam antigamente, mas não. Porque você não para de respirar para falar, para colocar uma pontuação. Eu saí correndo pela rua. Tu não botou um monte de ponto quando tu disse essa frase, não. Você não para de respirar quando você fala. Então, nem pense em dizer essa regra aqui. Não me faça vergonha. 7ª questão, vamos ver a B. No excerto 2, o sinal dos 2 pontos é usado para negar... Não, eu não vou nem voltar. Os 2 pontos eles servem para anunciar um termo que ainda será dito, que pode ser uma fala, um pensamento, uma citação. No 3, a exclamação é usada para evidenciar a entonação exclamativa? Claro que é. Já vai tarde. Olha, ele colocou 3 aqui.
Isso aqui entona, ele aumenta o volume da sua frase dita. Letra C. A vírgula no 3 vai embora, já vai tarde, separar orações aqui, né? É usada para separar o sujeito do verbo? Gente, não existe. É a primeira regra de proibição. Não se separa o sujeito do seu verbo, tá bom? Questão de ortografia, uso do hífen. Fique atento que isso aqui vai cair, tá? No material de vocês, na prova de vocês. Então vamos aqui à 8ª questão. Seu João, como um homem mal criado, gente, a palavra mal, como a gente fez na aula de ortografia, ele só vai se separar com hífen se a próxima for um H, um L ou vogal. Note que mal, depois eu tenho um C, mal criado. Então, é tudo junto, tá? Então, essas palavras bem e mal, gente, também podem ser escritas sem o hífen e separadas. Por exemplo, mal, avistei o rapaz, avistei. O mal criado também pode ser feito em mal criado assim, tá? Aqui eu considero duas palavras. Quando eu coloco o hífen, a minha intenção é de unificar, dar ideia de unidade. A palavra mal, se ela pode ser certa, ela pode estar certa dessa forma, ou se ela for ser junta, ela não pode ter hífen, é mal criado junto. Então, essas duas formas estão corretas. Então, aqui está certa, aqui está errada, com o não é, tá? Que seria bom criado, o mal com o é contrário de bom, tirei essa, e essa também está certa, porque seriam duas palavras isoladas. Vejamos a segunda. De encontro a mim. A história do texto 1 poderia mostrar o Senhor João como um homem mal criado, pois veio de encontro a mim. Ele veio contra a mim, veio de encontro. O de é divergência, o a é associação. Eu acho que ele veio de encontro, ele veio contrário, ele veio com ignorância, né? Ele veio bruto. Eu acho que é. Pois veio de encontro. Eu iria dessa aqui, tá? De encontro. Pois veio de encontro a mim, bateu no meu ombro e nem ao menos... É sequer junto, tá, gente? E nem ao menos, sequer, tudo junto, ao menos, e nem sequer, ao menos, disse olá. É letra A, tá bom? O sequer separado é condicional, tá? Condição. Então, eu posso dizer o seguinte: se quiser bolo, venha. Se quer passar no concurso, estuda com Vitor Linardi. Então, se quer separado é uma condição, tá bom? Na 9ª questão, outra questão. Note que nessa prova de 10 questões tem 2 questões de acentuação. Meninos, fique craque na contagem de sílaba e de acentuação. O que está pedindo aqui? De sílaba, oxítono, isso aqui é muito comum, tá? Vamos separar a palavra bônus. Vai lá, bônus. Qual é a justificativa? Ela é uma paroxítona terminada em US. Ela é paroxítona terminada em US. Contém a palavra referente à definição dissílaba, aqui é dissílaba, e oxítona. Então, já caiu a letra A. Cátedra. Cátedra é trissílaba. Cátedra. É trissílaba, já não é. Pontapé é trissílaba também. Pontapé, trissílaba. Café. Café é dissílaba e oxítona, letra D. Facinho. Eu acho que é, né? Você acertou? Gente, comenta aqui. Quer mandar Pix? Manda Pix pro professor, gente, para manter esse curso, vai. Manda Pix de 20 centavos, 10 centavos, 20 reais. Esse aqui tá, ó, cheio do boi. Por fim, descemos. Entrei no carro e fui trabalhar. Pode-se afirmar que por fim é sinônimo de enfim? É. A fim junto, não. A fim junto indica semelhança. Semelhança. Por exemplo,
Nossas ideias são afins, são parecidas, são semelhantes, ou pode indicar proximidade também, o enfim junto, proximidade. Ou seja, ele é meu parente, proximidade. Ele é meu parente afim, parente próximo, não é? Consanguíneo. Finalmente, sim, né? Então, 1 e 3, letra D. Comenta aqui embaixo como foi sua prova. Eu espero que você tenha pelo menos acertado 6, que é a metade mais 1 da prova. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.